Imagine uma floresta imensa, pulsando com vida antiga, onde os sussurros dos ventos carregam segredos milenares. No coração da Amazônia, um pajé indígena guarda uma profecia que pode abalar o mundo dos homens. Uma visão que ameaça os garimpeiros invasores, revelando o preço da ganância sobre a natureza. Essa história não é só mistério. Ela te leva a refletir sobre o nosso planeta, te inspira a valorizar culturas ancestrais e te empodera para defender o que resta de puro. Vou te contar o que aconteceu em seguida, mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora, procure o nosso canal e faça sua inscrição. Pronto, vamos mergulhar nessa jornada sombria e reveladora. Agora, o sol mal despontava entre as copas das árvores milenares, quando o pajé Curupi acordou com um peso no peito. Não era da idade avançada, mas de algo muito mais antigo e profundo. A floresta parecia sussurrar seu nome de forma diferente. Os pássaros cantavam menos. Os insetos zumbiam com hesitação. Até o rio parecia mais lento, mais cauteloso. Curupi sentou-se na rede de cipós trançados. Ergueu os olhos para o céu ainda escuro. Sentiu o ar carregado de presságios. Ele era o guardião dos conhecimentos transmitidos por dezenas de gerações. O último pajé, naquela comunidade isolada, no coração da Amazônia. Sua pele marcada por cicatrizes rituais contava histórias. Seus olhos fundos pareciam enxergar além do que os outros viam. Ao redor da maloca central, crianças brincavam. Mulheres preparavam beiju. Homens afiavam flechas para a caça do dia. Mas Curupi sabia que o perigo não viria de animais selvagens. Algo mais sombrio se aproximava. Ele caminhou até a clareira sagrada, onde uma enorme samaúma se erguia como sentinela ancestral. Tocou o tronco áspero e fechou os olhos, deixando que a energia da árvore o envolvesse. Ali, naquele silêncio, ele ouvia as vozes dos antepassados, falando em línguas que só ele entendia. A profecia antiga que seu avô lhe contara ainda menino estava se aproximando. O equilíbrio da floresta seria rompido por mãos gananciosas, e quando isso acontecesse, a terra responderia com fúria, mas não de forma imediata. A vingança viria lenta, sutil, primeiro como um sussurro, depois como um rugido. Curupi abriu os olhos e viu ao longe fumaça subindo em colunas grossas, além das montanhas próximas. Garimpeiros, ele murmurou a palavra com desprezo misturado à tristeza. Aqueles homens vinham de longe, atraídos pelo brilho amarelo que prometia riqueza rápida, mas traziam consigo morte lenta para o rio, para os peixes, para as crianças que bebiam daquela água envenenada por mercúrio. Ele voltou à aldeia, chamou os mais velhos para o círculo de conversa. Sentaram-se em torno da fogueira, ainda acesa da noite anterior, e Curupi começou a falar, com voz grave e pausada. A profecia que dormia há séculos está acordando. Os espíritos da floresta estão inquietos. Os rios estão chorando sangue, e os que cortam a terra em busca de ouro vão pagar um preço alto. Um dos anciãos perguntou: "O que faremos, pajé?" E Curupi respondeu: "Observaremos primeiro, depois agiremos. Mas saibam que a maldição não escolhe lados. Se a floresta cair, todos cairemos com ela." Enquanto falava, um jovem guerreiro chamado Tacum chegou correndo ofegante. "Parré, parré." Barré rastros de botas grandes. Máquinas barulhentas estão se aproximando do rio principal. Eles já estão aqui. Curupi sentiu o coração apertar. O momento que tanto temia havia chegado. Mas antes que pudesse responder, um trovão distante ecoou sem nuvens no céu. Um sinal claro. Os espíritos já estavam respondendo. Mas o que viria em seguida, ninguém imaginava. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e pesada, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Tacum, o jovem guerreiro que trouxera a notícia dos rastros, ainda tremia ligeiramente ao lembrar das marcas profundas deixadas pelas botas, e das trilhas esmagadas, onde antes havia ervas medicinais altas. Curupi reuniu a aldeia inteira na clareira central. Os anciãos, as mães com crianças no colo, os caçadores armados, todos em silêncio absoluto, esperando as palavras do pajé. Ele ergueu as mãos marcadas por tinta de genipapo e começou a falar devagar, cada sílaba
carregada de peso. Os homens de ferro chegaram, não para caçar, mas para arrancar o ouro que a terra guarda no seu ventre. Eles não respeitam os limites sagrados, não pedem permissão aos espíritos. E por isso, a profecia antiga está se cumprindo, exatamente como meu avô me contou. Quando o equilíbrio se rompe, a floresta responde, primeiro com sinais pequenos, depois com força avassaladora. Enquanto falava, um vento frio veio do norte, sem motivo aparente, fazendo as folhas dançarem em redemoinhos estranhos. As crianças se aproximaram das mães, e os cães da aldeia começaram a uivar baixo, um som que arrepiava a espinha. Curupi continuou. O rio que nos dá vida já está doente. O peixe boia de barriga para cima. As crianças tossem sangue envenenado pelo mercúrio que eles jogam na água para separar o ouro do cascalho. Isso não é só invasão. É assassinato lento de um povo inteiro e da terra que nos sustenta. Um dos anciãos, chamado Ibai, perguntou: Pajé, e a profecia? O que ela diz exatamente? Curupi fechou os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo vozes distantes. A profecia fala de um tempo em que homens sem raiz virão cortar a mãe terra em busca de metal brilhante. Mas a mãe não esquecerá a dor. Quando a dor for grande demais, ela chamará seus filhos os encantados, os espíritos da água, da terra, do ar, e eles trarão a justiça que os homens brancos não entendem. Não é maldição cega, é equilíbrio restaurado. Quem ferir a floresta será ferido de volta. Quem envenenar o rio beberá do próprio veneno. Quem arrancar o ouro verá o ouro virar pó em suas mãos. Um murmúrio de medo e determinação percorreu o círculo. Então Takun levantou a voz. Pajé, vimos mais do que rastros ontem à noite. Acenderam luzes fortes, como sóis falsos. E o barulho das máquinas ecoou até aqui. Eles estão cavando perto da curva do rio, onde fica o igarapé sagrado, o lugar onde os peixes vêm desovar. Curupi assentiu gravemente. Então, o tempo de observar acabou. Hoje à noite iremos até lá, não para lutar ainda, mas para ver com nossos próprios olhos o que eles fazem, e para deixar um aviso que eles não esquecerão facilmente. Maria, uma jovem que havia estudado na cidade, ergueu a mão hesitante. Pajé, eu conheço esses homens. Eles vêm com promessas de trabalho, mas deixam só destruição. Eu posso ir com Takun, falar com eles. Talvez ainda haja um caminho sem sangue. Curupi olhou para ela longamente. Depois disse: talvez, mas saibam que a profecia não espera negociações. Quando o limite é cruzado, não há volta. Enquanto o círculo se dispersava, um grito agudo cortou o ar, vindo da margem do rio. Uma das meninas pequenas correu até eles chorando. Pajé! Pajé! O peixe grande, o tucunaré, que meu pai pegou ontem, tá morto, e sua barriga está cheia de algo preto e brilhante. Curupi correu até lá e viu o peixe boiando inchado. O mercúrio já estava agindo rápido demais. Rápido demais, ele murmurou, sentindo o peso da profecia se fechar como uma rede sobre todos eles. Mas o que viria naquela noite, na curva do rio, ninguém poderia prever. A noite caiu densa e úmida sobre a Amazônia como um manto de sombras vivas. Curupi, Takun e Maria caminharam em silêncio pela trilha estreita que levava à curva do rio sagrado. Os pés descalços pisavam folhas úmidas sem fazer ruído. Os três carregavam apenas o essencial. O pajé, com seu maracá de sementes sagradas. Takun com arco e flechas envenenadas. Maria com uma lanterna pequena que ela segurava apagada. O ar estava carregado de cheiro de óleo queimado e terra revirada. Um odor estranho que invadia a floresta. Quando se aproximaram da margem, o barulho das máquinas cresceu. Primeiro um ronco baixo, depois um rugido constante, misturado ao som de água sendo sugada e cascalho sendo jogado de lado. Eles se agacharam atrás de uma figueira grande e espiaram a cena iluminada por holofotes potentes. Dezenas de homens sujos de lama operavam escavadeiras, dragas e bombas. Mangueiras grossas jogavam jatos de água contra as margens,
arrancando toneladas de terra. O rio já estava turvo, cor de ferrugem brilhante com partículas douradas flutuando na superfície. Curupi sentiu um aperto no peito. Aquilo não era garimpo, era mutilação. O líder deles, João, um homem alto de barba rala e olhos duros, gritava ordens acima do barulho, apontando para um ponto onde a escavação parecia mais promissora. Ali mesmo, no local onde os peixes desovavam, onde os espíritos da água costumavam dançar à noite, Maria sussurrou: "Pajé, olhe, eles estão cavando exatamente onde fica a pedra do equilíbrio. A pedra que marca o centro do igarapé sagrado." Curupi assentiu, os olhos fixos na cena. Ele ergueu o maracá devagar e começou a agitá-lo em círculos lentos. Um som baixo e ritmado que parecia se misturar ao vento. De repente, o céu escureceu ainda mais. Sem nuvens, uma trovoada sem relâmpago ecoou longe, mais próxima. João olhou para cima, confuso. "O que foi isso?" alguém perguntou. E ele respondeu: "Deve ser trovão comum. Continuem." Mas Curupi sabia que não era trovão comum. Era o primeiro aviso dos encantados. Ele sussurrou para Tacum e Maria: "Preparem-se. Agora vamos deixar o sinal." Tacum assentiu. Pegou uma flecha, envolveu a ponta em folhas secas e acendeu com um isqueiro pequeno. A flecha em chamas voou em arco perfeito, caindo bem no meio do acampamento principal, cravando-se no chão de lama perto de uma das barracas. O fogo se espalhou rápido nas folhas secas. Os garimpeiros gritaram, correndo para apagar as chamas. João pegou uma espingarda e disparou para o escuro. "Quem está aí? Apareçam, seus índios malditos! Vamos embora!" gritou Curupi. Mas antes que pudessem se mover, um dos garimpeiros mais jovens tropeçou em algo no chão e caiu gritando. Ele havia pisado em uma raiz exposta que não estava ali antes. A raiz se moveu como se fosse viva, enrolando-se no tornozelo dele. Os outros correram para ajudar, mas o chão começou a afundar, devagar, formando uma lama movediça que engolia botas e ferramentas. Maria arregalou os olhos. "Pajé, isso é real ou é ilusão?" Curupi respondeu: "É o começo. A floresta está acordando para defender seus filhos." Os garimpeiros recuaram em pânico, abandonando máquinas, acendendo mais luzes, gritando uns com os outros. João ficou parado, olhando para a flecha ainda queimando no chão. Ele pegou o celular sujo de lama e filmou a cena, murmurando: "Isso não é normal. Tem algo errado aqui." Enquanto eles fugiam para os barcos, o pajé sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A profecia não estava apenas se cumprindo, ela estava acelerando. E o que viria na próxima noite seria ainda mais terrível, porque agora os invasores sabiam que não estavam sozinhos na escuridão. A escuridão do acampamento dos garimpeiros era agora total. O gerador havia morrido de vez. Os homens corriam em pânico, tropeçando em cabos, em ferramentas, em raízes que pareciam ter crescido de repente para prendê-los. Curupi, Tacum e Maria avançaram devagar, aproveitando o caos. João ainda estava de joelhos na lama, segurando a pedra do equilíbrio, com as duas mãos como se fosse sua última salvação. O sangue escorria dos cortes que a pedra havia aberto em suas palmas. Mas ele não largava o objeto. Os olhos arregalados fixos no lugar onde a onça preta havia desaparecido. Curupi sussurrou para Tacum: "Agora, pegue a pedra sem matar ninguém. A profecia não pede sangue inocente." Tacum assentiu. Rastejou pela lama, invisível como uma sombra. Chegou perto de João, esticou a mão rápida e precisa. Arrancou o cordão do pescoço do garimpeiro. João gritou, sentindo o vazio no peito Verocei, e viu apenas escuridão. O pânico o fez levantar correndo para o barco mais próximo, gritando: "Vamos embora! Isso aqui está amaldiçoado! Larguem tudo! Larguem tudo!" Enquanto os garimpeiros fugiam em desordem, tropeçando uns nos outros, batendo nas árvores, abandonando máquinas valiosas, barracas cheias de suprimentos, Curupi pegou a pedra das mãos de Tacum. Sentiu o calor dela pulsar, como um coração vivo.
A energia ancestral voltou ao lugar certo, mas não completamente. A profecia ainda precisava de um fechamento. Ele ergueu a pedra para o céu e murmurou em voz baixa: Mãe Terra, perdoe os que não sabiam o que faziam, mas não perdoe os que continuam sabendo. Maria olhou ao redor. O acampamento estava vazio agora. Só restavam destroços e o silêncio pesado da floresta. Recuperando o fôlego. De repente, um som veio do rio. Um rugido baixo, como se a água estivesse fervendo sem fogo. As margens começaram a ceder devagar. A lama escorria de volta para o leito do rio, preenchendo os buracos que os homens haviam cavado. Era como se a terra estivesse se curando a si mesma, mas de forma violenta. Uma das escavadeiras maiores inclinou-se para o lado. O metal gemeu e afundou meio metro em segundos. Outro homem que não havia fugido rápido o suficiente gritou quando o chão abriu sob seus pés, engolindo-o até a cintura. Ele se debateu pedindo ajuda, mas ninguém voltou. Takun correu para ajudá-lo. Puxou-o com força, usando uma corda improvisada de cipós. O garimpeiro saiu coberto de lama, tremendo, agradeceu com um olhar assustado e fugiu sem dizer mais nada. Curupi observava tudo em silêncio. Isso é o aviso final. A floresta se está se defendendo, mas ainda não terminou. Maria perguntou: Pajé, e agora, o que fazemos? Curupi olhou para a pedra em suas mãos. Ela brilha mais forte agora. O equilíbrio está voltando, mas João levou parte dela consigo, no medo, no ódio, no desejo de voltar. Ele vai tentar de novo, e quando voltar, a maldição será pior, porque agora ele sabe que a floresta é viva, que ela sente, que ela reage. Takun apertou o arco. Pajé, então nós esperamos ele voltar? Curupi balançou a cabeça. Não esperamos. Nós preparamos. A tribo inteira precisa saber o que aconteceu hoje e se preparar para o que virá amanhã, porque a profecia não acabou. Ela só mudou de fase. De repente, o vento parou e um silêncio absoluto caiu sobre tudo. Até os insetos se calaram. Maria sentiu um arrepio. Pajé, ouça. Nada, nada mesmo. Curupi assentiu. É o olho do furacão. O momento antes da tempestade maior, eles voltaram para a aldeia, carregando a pedra recuperada, mas com o coração pesado, porque no fundo, sabiam que João não desistiria tão fácil, e que a próxima manifestação da profecia poderia não poupar ninguém, nem mesmo os que lutavam para proteger a floresta. A manhã seguinte trouxe uma luz fraca, filtrada pelas copas densas. O sol hesitava em iluminar o que havia acontecido na noite anterior. Curupi reuniu a tribo inteira na clareira central. Pela primeira vez em muitos anos, todos estavam ali, sentados em círculo silencioso. A pedra do equilíbrio repousava no centro, brilhando com uma luz interna suave. O pajé ergueu-se devagar e falou: A profecia não é mais um aviso distante. Ela está viva entre nós. Ontem à noite recuperamos o coração da terra, mas João levou consigo o medo e a ganância que ainda podem chamá-la de volta. A floresta se defendeu, engolindo máquinas, afundando homens, mas ela não distingue culpados de cúmplices. Se continuarmos divididos, se permitirmos que o ouro fale mais alto que o respeito, a maldição virá para todos nós. Takun perguntou: Pajé, e se ele voltar com mais homens, mais armas, mais máquinas? Que faremos? Curupi olhou para o horizonte, onde a fumaça distante ainda subia. Então preparamos não para a guerra, mas para a defesa verdadeira. Chamaremos os aliados da floresta os encantados, os animais guardiões, os espíritos dos rios e das árvores. Mas também chamaremos os homens brancos, que ainda respeitam a terra. Maria levantou-se e disse: Eu posso ir até a cidade, falar com os amigos que trabalham, com as organizações não governamentais, com jornalistas, com os advogados. Eles precisam saber o que está acontecendo aqui, antes que seja tarde. Curupi assentiu, mas saiba que o tempo é curto. João não desistirá. Ele sentiu o poder da pedra, ele viu a onça, ele ouviu o rugido da terra. E homens assim, quando sentem medo, voltam mais fortes, mais cruéis. Enquanto falavam, um som estranho veio do céu.
Um ronco mecânico. Um helicóptero sobrevoava abaixo, cortando as copas das árvores. Os guerreiros se agacharam instintivamente. Maria reconheceu o barulho. É da imprensa ou da polícia ambiental. Talvez alguém já tenha filmado o que aconteceu ontem à noite. Curupi franziu a testa. Ou talvez seja João chamando reforços, para mostrar que não tem medo dos espíritos. O helicóptero deu uma volta lenta e desapareceu, rumo ao norte, deixando um silêncio ainda mais pesado. Takun apertou o arco. Pajé, precisamos agir rápido, antes que eles voltem em maior número. Curupi pegou a pedra do equilíbrio, ergueu-a para o alto e começou um canto grave, que fez o chão vibrar, levemente, ao redor do círculo. A tribo inteira juntou-se ao canto, vozes misturadas em harmonia antiga, pedindo proteção, força, sabedoria. De repente, as folhas das árvores próximas começaram a se mover sozinhas, formando redemoinhos que subiam como fumaça verde. Os pássaros calaram-se, e um bando de araras azuis surgiu, circulando a clareira 3 vezes antes de sumir na mata. Curupi baixou a pedra e disse: os encantados ouviram. Agora eles virão, quando precisarmos. Mas precisamos estar prontos para recebê-los com corações limpos. Sem ódio, sem vingança, apenas com o desejo de restaurar o equilíbrio. Maria olhou para o pajé e perguntou: e se a profecia exigir sacrifício? Que faremos? Curupi respondeu: então, sacrificaremos o que for preciso, mas não vidas sem necessidade. A floresta não quer sangue, ela quer respeito. Enquanto o círculo se desfazia, um jovem correu da trilha, ofegante. Pajé! Pajé! Eles estão voltando. Eu vi os barcos grandes cheios de homens armados. E João está na frente, gritando que vai queimar tudo, se não entregarmos a pedra. Curupi sentiu o peso do destino cair sobre seus ombros. O confronto final estava chegando, mais cedo do que imaginava. E dessa vez não haveria como escapar sem enfrentar a verdade completa da profecia. A tarde avançava pesada e úmida quando os barcos dos garimpeiros surgiram na curva do rio principal. O ronco dos motores ecoando como trovão distante. João estava na proa do maior deles, de pé, com o rosto endurecido pela raiva e pelo medo misturados, segurando uma espingarda nova e brilhante. Ao lado dele uns 30 homens armados até os dentes, alguns com facões, outros com revólveres velhos, mas todos com olhos que brilhavam de determinação cega ou de desespero por dinheiro. Curupi observava de longe, escondido entre as árvores altas da margem. Takun e Maria ao seu lado, a tribo inteira posicionada em pontos estratégicos ao longo da floresta, alguns com arcos, outros com lanças envenenadas, mas ninguém queria começar o derramamento de sangue. João gritou alto o suficiente para que o eco levasse suas palavras até a aldeia. Índios, apareçam agora, entreguem a pedra que roubaram de mim e eu vou embora em paz. Senão, vamos queimar tudo, até não sobrar nem cinza. Curupi sentiu o ar ficar mais denso, como se a floresta respondesse antes mesmo dele falar. Ele ergueu-se devagar, saiu da sombra das árvores e caminhou até a margem, visível para todos. Os garimpeiros apontaram armas, mas João ergueu a mão. Parem, ainda não atirem. O pajé está aqui. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Curupi parou a poucos metros da água, olhou diretamente nos olhos de João e falou com voz calma, mas firme. A pedra não é sua, nunca foi. Ela pertence à terra, à água, aos espíritos que cuidam deste lugar. Você a levou por ganância e a devolveu por medo. Mas o medo não apaga o que foi feito. A floresta já começou a se curar, mas se você insistir em voltar, ela não vai perdoar. O rio seco, tentando esconder o tremor na voz. Perdoar? Eu não preciso do perdão de árvore nenhuma. Eu preciso do ouro que está aqui embaixo. E vou pegar, custe o que custar. Curupi balançou a cabeça devagar. Então veja com seus próprios olhos o que acontece quando se desafia a Mãe Terra. Ele ergueu as mãos para o alto e começou o canto final, o mesmo que usara na clareira.
mas agora mais forte, mais urgente. A tribo inteira juntou-se de longe, vozes se unindo em harmonia, que parecia vir de todos os lados da floresta. De repente, o rio agitou-se sem vento. As águas subiram rápido, formando ondas que bateram contra os barcos. Os motores engasgaram um após o outro. João gritou: "Continuem! Atirem! Atirem!" Mas as balas pareciam perder força no ar, caindo na água como pedras inofensivas. As árvores ao redor começaram a gemer, galhos se curvando sozinhos, como se mãos invisíveis os movessem. Uma raiz grossa rompeu o chão sob um dos barcos menores, partindo a madeira ao meio. O barco afundou em segundos, levando 2 homens que gritaram, antes de desaparecer na água turva. João apontou a espingarda para Curupi. "Você fez isso, seu feiticeiro maldito!" Mas antes que pudesse puxar o gatilho, uma sombra enorme surgiu atrás dele. A onça preta de novo, maior do que qualquer animal real. Olhos vermelhos, como brasas. Ela rosnou baixo e João congelou, o corpo inteiro tremendo. A arma caiu de suas mãos. A onça deu um passo à frente, depois outro. Os garimpeiros recuaram em pânico, pulando nos barcos que ainda flutuavam, ligando motores que, milagrosamente, voltaram a funcionar. João olhou para Curupi uma última vez. Nos olhos dele havia algo novo. Não era mais só ganância. Era terror puro. Ele murmurou: "Eu vou embora, mas isso não acaba aqui." Virou-se, correu para o barco principal, e a flotilha fugiu rio abaixo, deixando para trás destroços, armas abandonadas, e o silêncio que segue uma batalha que ninguém venceu de verdade. Curupi baixou as mãos, o canto parou. A onça desapareceu como fumaça. O rio acalmou-se devagar, voltando ao seu leito normal. Maria aproximou-se. "Pajé, acabou?" Tacum olhou para o pajé, esperando resposta. Curupi respirou fundo, longo, e disse: "Não acabou. A profecia foi cumprida, em parte. Os invasores fugiram, mas o veneno que deixaram no rio, nas terras, nas almas, ainda está aí. E João levou consigo a semente da vingança. Ele voltará um dia, talvez com outros rostos, talvez com leis falsas, mas a floresta se lembrará e estará pronta." Enquanto caminhava de volta para a aldeia, com a tribo ao redor, ele sentiu a pedra do equilíbrio pulsar quente em seu peito. O equilíbrio havia sido restaurado por enquanto, mas a verdadeira luta pela Amazônia nunca termina, e quem a protege deve permanecer vigilante para sempre. A reflexão sobre o que aconteceu naqueles dias intensos na Amazônia ecoa ainda hoje como um chamado urgente, que não pode ser ignorado. A profecia do pajé Curupi não era apenas uma lenda indígena guardada em rituais antigos. Era um aviso claro e doloroso sobre o que acontece quando o homem esquece que faz parte da natureza e não seu dono. A floresta se defendeu, sim, mas não com ódio cego, e sim com a força inevitável do equilíbrio restaurado. Os garimpeiros fugiram levando consigo o medo e a lição que talvez alguns nunca esqueçam, mas outros voltarão porque o ouro continua brilhando nos sonhos de quem busca riqueza rápida, sem medir o custo em vidas, em rios, em futuro. A verdadeira mensagem que fica não está na maldição que se cumpriu em parte, mas na oportunidade que ainda existe de mudar o rumo antes que a profecia se complete de forma definitiva para todos nós. Porque a Amazônia não é só o lar dos Yanomami ou dos outros povos originários. Ela é o pulmão do planeta, o regulador do clima, o reservatório de água doce e biodiversidade, que sustenta bilhões de vidas. Se ela cair, todos caímos com ela. Curupi e sua tribo venceram uma batalha, mas a guerra pela preservação continua todos os dias, em cada denúncia, em cada lei que é aprovada ou ignorada, em cada escolha que fazemos como consumidores, como cidade, como seres humanos. Maria voltou à cidade levando histórias, vídeos, depoimentos para organizações não governamentais, jornalistas e ativistas. O mundo começou a ouvir mais alto sobre o que acontece nas profundezas da floresta. E algumas ações surgiram. Leis mais rígidas contra o garimpo ilegal.
operações de fiscalização, projetos de reflorestamento, comunidades indígenas ganhando mais voz e proteção, mas o caminho é longo e cheio de obstáculos, porque a ganância não desaparece com uma onça preta ou um rio que se agita. Ela só se esconde, espera o momento oportuno para voltar. Imagine se cada um de nós fizesse sua parte, pequena, mas constante, recusando produtos de desmatamento, apoiando marcas sustentáveis, pressionando governos para proteger terras indígenas, educando crianças sobre o valor da natureza. O legado do pajé não seria só uma história contada à noite na maloca. Seria uma mudança real, palpável, que poderia evitar o pior cenário da profecia, onde a terra se cansa de perdoar e responde de forma irreversível. A mensagem final é simples e poderosa. Respeite a terra antes que ela deixe de respeitar você. Porque quando o equilíbrio se rompe, não há quem escape das consequências. A profecia continua viva, não como ameaça, mas como lembrete constante de que ainda há tempo de escolher o caminho da harmonia, em vez do da destruição. E se você chegou até aqui, ouvindo essa saga, significa que algo dentro de você já sentiu o chamado para fazer parte dessa mudança. Não deixe que esse sentimento se apague. A Amazônia precisa de todos nós, agora mais do que nunca. Obrigado por acompanhar essa saga até aqui. O que começamos como uma simples história de mistério e profecia se transformou em um espelho do que realmente está em jogo na Amazônia e no mundo inteiro. A jornada do pajé Curupi, Tacum, Maria e até mesmo do atormentado João nos mostrou que o equilíbrio não é algo abstrato ou poético, é uma força real, viva, que reage quando é ferida demais. A floresta não precisa de heróis mitológicos para se defender. Ela já tem seus mecanismos ancestrais, suas raízes que se movem, suas águas que se agitam, seus animais que vigiam, e acima de tudo, sua conexão profunda com os povos que habitam há milênios. O que fica agora não é o medo da maldição, mas a esperança de que ainda dá tempo de ouvir o aviso antes que ele vire sentença final. Cada um de nós carrega uma pequena parte dessa responsabilidade. Talvez você more longe da Amazônia, talvez nunca tenha pisado na mata densa, mas o ar que respira, a chuva que cai, o clima que muda, tudo isso está ligado ao pulmão verde que ainda resiste. Apoie as causas indígenas, denuncie o garimpo ilegal quando vir notícias, compartilhe histórias como essa para que mais olhos se abram. Compre de forma consciente, evite produtos que vêm de desmatamento, cobre seus representantes para que leis protetoras sejam criadas e cumpridas. Eduque quem está ao seu redor, porque a mudança começa no pequeno, no dia a dia, no simples ato de se importar. A profecia do pajé não terminou, ela só mudou de forma. Agora ela vive em cada notícia de rio poluído, em cada área desmatada, em cada criança indígena que perde a saúde por causa do mercúrio. Mas ela também vive na força das comunidades que resistem, nos projetos de reflorestamento, nas vozes que ecoam nas redes, nas ruas, nos tribunais. Se continuarmos ignorando o chamado da terra, o dia virá em que não haverá mais avisos sutis, só consequências irreversíveis. Mas se escolhermos ouvir, se escolhermos agir juntos, ainda podemos reescrever o final dessa história, não como tragédia, mas como redenção. A Amazônia agradece, não com palavras, mas com a vida que pulsa em cada folha, em cada gota, em cada sopro de vento que chega até você, onde quer que esteja. Obrigado por ter ficado até o fim dessa narrativa que, na verdade, não é só minha, nem só deles. É nossa. Continue assistindo. Continue se informando. Continue lutando. Porque o segredo do pajé não é mais segredo. Ele é um chamado aberto para quem tem coragem de responder.